Olá, pessoal. Vamos dar início na aula de elemento de máquinas e vamos, trabalhar com o tópico parafusos em sua segunda parte. Será um total de 3 partes falando sobre parafusos. Hoje falaremos sobre a segunda parte. Então, na aula anterior, tivemos noções gerais de roscas e na próxima aula, serão apresentadas informações sobre os parafusos. Então, os parafusos são elementos de fixação empregados na união não permanente de peças. Isto é, as peças podem ser montadas e desmontadas facilmente, bastando apertar e desapertar os parafusos que as mantêm unidas. Então, os parafusos se diferenciam pela forma da rosca, da cabeça, da haste e do tipo de acionamento. Qual a rosca, tivemos uma aula sobre isso, a haste do parafuso, a cabeça e qual o tipo de acionamento. Onde tipo de acionamento está relacionado com o tipo de cabeça do parafuso. Por exemplo, um parafuso de cabeça sextavada é acionado por uma chave de boca ou de estria, que é esse caso da imagem. Em geral, o parafuso ele é composto de 2 partes, a cabeça e o corpo do parafuso. O corpo do parafuso ele pode ser cilíndrico ou cônico. A gente pode ver aqui na primeira imagem, de cima para baixo, e na segunda imagem, que é a imagem do meio. Totalmente roscado, que é o caso da primeira imagem, ou parcialmente roscado, que é o caso da segunda imagem. Aqui, tem um pedaço liso aqui. A cabeça ela pode apresentar vários formatos, porém, há parafusos sem cabeça, que é o caso dos prisioneiros. Tem rosca para os 2 lados. Geralmente para prender uma peça em outra, para unir 2 peças. Há uma enorme variedade de parafusos que podem ser diferenciados pelo formato da cabeça, do corpo e da ponta. Essas diferenças, determinadas pela função dos parafusos, permite classificá-los em 4 grandes grupos, que é o caso dos parafusos passantes, os parafusos não passantes, parafusos de pressão e, esse último caso, os parafusos prisioneiros. No caso dos parafusos passantes, eles atravessam de um lado até o outro, as peças a serem unidas, passando livremente pelos furos. Então, não tem que ter aperto ao passar pelos furos. Dependendo do serviço, esses parafusos, além das porcas, utilizam arruelas e contraporcas como acessórios. Ou até arruelas de pressão. Os parafusos passantes apresentam-se com cabeça ou sem cabeça. Esse aqui, no caso, ao meio, sem cabeça. Então, roscado, rosqueado e rosqueado. Os parafusos não passantes são parafusos que não utilizam porcas. O papel da porca é desempenhado pelo furo roscado na peça, feito em uma das peças ao qual a gente pretende unir. Então, a rosca está direto na peça. Parafusos de pressão. Esses parafusos são fixados por meio de pressão. Então, a pressão é exercida pelas pontas dos parafusos aqui, contra a peça a ser fixada. Essa peça de fora aqui, tem que trabalhar junto com esse eixo. Então, parafuso de pressão, para trabalhar aqui de forma alinhada. E aqui são modelos de cabeças diferentes, sem cabeça, modelos diferentes, para ficar concêntrico as 2 peças. São parafusos, e os parafusos de pressão são parafusos sem cabeça, com rosca em ambas as extremidades.
sendo recomendados nas situações que exigem montagens e desmontagens, frequentemente. Em tais situações, o uso de outros tipos de parafusos acaba danificando a rosca dos furos. Então, as roscas dos parafusos prisioneiros podem ter passos diferentes ou sentidos opostos. Isso é, seja ele horário ou anti-horário. E o outro anti-horário. Para fixarmos um prisioneiro no furo da máquina, utilizamos uma ferramenta especial. Caso não haja essa ferramenta, improvisa-se um apoio com duas porcas travadas, né, em uma das extremidades do prisioneiro. Aí você vai rosqueando, né, até você vai rosqueando como se rosqueasse outra porca aqui. Ó. Aí uma trava a outra, então ao girar ele vai rosqueando lá dentro. Após a fixação do prisioneiro pela outra extremidade, retiram-se as porcas. A segunda peça é apertada mediante a uma porca e arruela, aplicadas às extremidades livres do prisioneiro. E o parafuso prisioneiro permanece no lugar quando as peças são desmontadas. Já fica lá o parafuso prisioneiro. Tipos de parafuso. Então, vimos a classificação de parafusos quanto à função que eles exercem. Veremos a seguir alguns tipos de parafusos. Então, nós temos aqui uma síntese relacionando a cabeça e o corpo das pontas e com indicação dos dispositivos de atarrachamento. Então, como nós podemos ver, aqui, ó, forma da cabeça, se é sextavada, se é quadrada, se é redonda, se é abaulada, né, se é cilíndrica, se é escariada, se é escariada abaulada. Formato do corpo, com a parede rosqueada de diâmetro igual, né, ao da não roscada, ou com a parede roscada de diâmetro maior que o da não roscada, que é o mesmo diâmetro da roscada e não roscada, e aqui diâmetro diferente da roscada e não roscada. Pontas, podendo ser ponta cônica, arredondada, plana com chanfro, plana. Dispositivos de atarrachamento, sextavado, quadrado, sextavado interno, fenda, fenda cruzada, nós chamamos de Phillips, né? Borboleta e recartilhado. Ainda em tipos de parafuso, né, segue um quadro com ilustração em relação à sua forma. Então, aqui, por exemplo, parafuso sextavado com rosca total, parafuso sextavado com porca, parafuso autoatarrachante de cabeça sextavado. Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno, que a gente diz, né, que utiliza a chave Allen, né? Parafuso de cabeça cilíndrica com fenda, ou cabeça redonda com fenda, ou cabeça cilíndrica abaulada com fenda, ou parafuso com cabeça escariada com fenda, parafuso com cabeça escariada abaulada com fenda, ou em alguns casos, parafuso sem cabeça com fenda. Né? Outros modelos, parafuso para madeira de cabeça escariada com fenda, parafuso sem cabeça, com rosca total e fenda, parafuso tipo prego, né, de cabeça escariada, parafuso de cabeça panela, cabeça de panela, né, que a gente chama, com fenda cruzada, parafuso com cabeça escariada com fenda cruzada, parafuso de cabeça redonda com fenda cruzada, que é o caso, né,
fenda cruzada, a gente chama de Phillips, né? Parafuso de cabeça escariada, abaulada com fenda cruzada. Parafuso para madeira com cabeça escariada com fenda cruzada. Parafuso para madeira de cabeça escariada, abaulada com fenda cruzada. Parafuso prisioneiro. Parafuso com cabeça recartilhada. Parafuso com cabeça borboleta. Então, ao unir peças com parafusos, o profissional precisa levar em consideração 4 fatores de extrema importância: a profundidade do furo broqueado, a profundidade do furo roscado, o comprimento útil de penetração do parafuso e o diâmetro do furo passante. Esses 4 fatores se relacionam conforme as figuras e a tabela a seguir. Deixa eu apresentar logo a tabela aqui. Inclusive, vai ter um exercício que vai sair informação dessa tabela. Furo broqueado, né? Furo roscado, parafuso inserido no furo roscado, diâmetro do furo passante. Então, olha que interessante aqui, ó, que a gente precisa considerar. Se o parafuso for de aço e a profundidade do furo for broqueada, como a primeira imagem aqui, vou chamar de imagem 1, tá? Imagem A. Né? Se for de aço, 2 vezes o diâmetro. Né? Agora, se for de profundidade da parte da rosca, que é o segundo aqui, ó, já 1,5 vezes o diâmetro. Comprimento de penetração do parafuso. Né? Aqui, ó, comprimento. 1 vezes o diâmetro. E o diâmetro do furo passante para todos os tipos de materiais utiliza 1,06 vezes o diâmetro. Se o parafuso for de ferro fundido, a profundidade do furo bloqueado 2,5 vezes o diâmetro. A profundidade da parte roscada 2 vezes o diâmetro. O comprimento de penetração do parafuso 1,5 vezes o diâmetro. Se for um parafuso de bronze ou de latão, material, a profundidade do furo bloqueado já tem que ser 2,5 vezes o diâmetro. Né? Mantém, né? Igual o ferro fundido, né? Profundidade da parte da rosca, 2 vezes o diâmetro. Comprimento da penetração do parafuso, 1,5 vezes o diâmetro. Se for um parafuso de alumínio, aí precisa ser mais robusto, né? Então, profundidade do furo bloqueado, 3 vezes o diâmetro. Profundidade da parte roscada, 2,5 vezes o diâmetro. E comprimento de penetração do parafuso, 2 vezes o diâmetro. Exemplo, 2 peças de alumínio devem ser unidas com um parafuso de 6 milímetros de diâmetro. Qual deve ser a profundidade do furo broqueado? Então, está falando que é um parafuso de alumínio e quer saber qual é a profundidade do furo broqueado. Em seguida, qual deve ser a profundidade do furo rosqueado e quanto o parafuso deverá penetrar e qual o diâmetro do furo passante. Então, é um parafuso de alumínio de 6 milímetros de diâmetro. Então, primeiro, procura-se na tabela a seda parafusada, ou seja, o caso do alumínio. Segundo, deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer uma adaptação. Vai ficar meio apertado, mas vai aparecer para a gente aqui.
Primeiro procura-se na tabela o material a ser parafusado, ou seja, o alumínio. Então, trouxe a tabela para cá, esse caso aqui, ó. Esse último caso aqui que a gente vai trabalhar. Então, a seguir, busca-se a coluna profundidade do furo bloqueado. Aqui, ó, profundidade do furo bloqueado. Então, vezes o diâmetro. O diâmetro não é 6 milímetros, então vai dar 18 milímetros. Prosseguindo, busca-se a coluna profundidade do furo roscado. Então, tá aqui, ó, coluna B. Se é alumínio, 2,5 vezes o diâmetro. Então, 2,5 vezes 6 milímetros. A seguir, coluna comprimento de penetração do parafuso. Tá aqui, a coluna C. 2 vezes o diâmetro. O diâmetro é 6 milímetros. 2 vezes 6, 12 milímetros. Então, o valor de 12 milímetros deverá ser com o comprimento de penetração do parafuso. E, finalmente, determina-se o diâmetro do furo passante por meio da relação, tá aqui, ó, 1,06 vezes o diâmetro. 1,06 vezes 6 dá 6,36 milímetros. Se a união por parafusos for feita entre materiais diferentes, os cálculos deverão ser efetuados em função do material que receberá essa rosca. Tá? Isso aqui é bem importante. E para finalizar o tópico, os exercícios de revisão. O parafuso é um elemento de fixação que une peças de modo temporário, visto que o parafuso permite essa união temporária entre as peças, pois pode ser removido e recolocado sem danificar os componentes. Isso diferencia de fixações permanentes, como soldas ou rebites vistos em aulas anteriores. Exercício número 2. Em geral, o parafuso é composto de cabeça e haste, pois o parafuso é formado basicamente pela cabeça, onde se aplica o torque para girar, e uma haste que pode ou não ser totalmente enroscada. Então, o corpo é um termo mais genérico, né? E garras não fazem parte do parafuso. Questão 3. Quanto à finalidade ou à função, os parafusos podem ser assim classificados, como passantes, não passantes, prisioneiros e de pressão. Então, esta alternativa ela apresenta uma classificação correta com base na função dos parafusos, onde os parafusos passantes atravessam completamente a peça, os não passantes já não atravessam completamente a peça. Os prisioneiros são parcialmente roscados e fixados a uma das peças, e os parafusos de pressão são usados para pressionar ou travar um componente como eixo. Questão número 4. Em um parafuso de aço, parafuso de aço, com 12 milímetros de diâmetro de profundidade, né? 12 milímetros de diâmetro. Então, a profundidade da parte roscada vai ser... Vamos trazer aquela tabela. Ele é de aço, então essa primeira linha aqui, ó. Quer saber a profundidade da parte roscada, é a coluna B. Então, 1,5 vezes o diâmetro de 12 milímetros. Então, 1,5 vezes o diâmetro de 12 milímetros vai dar 18 milímetros de profundidade da parte roscada. E finalizamos o nosso tópico da aula sobre a segunda parte da aula sobre parafusos. Bons estudos e até a próxima.